Cláudia de Bulhões, mais uma vez na sua casa, apresentando o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Estou iniciando o trabalho hoje agradecendo o Hotel Ponta Verde pelo maravilhoso coquetel, pela maravilhosa hospedagem que nos deu no dia 22, por ocasião do lançamento da revista cultural Gente da Gente 3. O lançamento foi muito bonito, dia 22. Tivemos mais de 130 a 140 pessoas, olha, autoridades, homenageados, e nós homenageamos nesta revista o jurista e juiz de direito, Dr. Emanuel Fay, pelos seus 80 anos. Aproveitando, Dr. Emanuel Fay também homenageou algumas personalidades com a comenda Manuel Fonseca. Quase que eu esqueço. Manuel Nel Fonseca, porque um é Emanuel, outro é Manuel. O pai dele, que fez 100 anos. Então foi uma festa assim, muito bonita. Tivemos a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador, doutor Praxedes. Tivemos pessoas as mais variadas. E a nota foi que nós tivemos um convidado especial, que nós convidamos ele para fazer uma homenagem. O soberano grande comendador da maçonaria. E ele veio do Rio de Janeiro para receber esta comenda do Gente da Gente. Olha, se vocês imaginarem como eu fiquei satisfeita, mas eram tantas pessoas que eu cumprimentei a todos, mas peço que me perdoem se com alguém eu não fui tão gentil ou não fui tão, assim, não recebi no colo, como deveria ser recebido. Não houve nenhum senão, mas aqui eu peço desculpas, porque tiveram colegas minhas, tiveram pessoas do judiciário, pessoas das academias de letras, Academia Alagoana de Letras, Academia Alagoana de Cultura, Academia Maceuense de Letras, a Lani, a Nara Sá estava presente. Gente, foi uma maravilha. E o Hotel Ponta Verde, assim, eu não posso deixar de agradecer. Foi maravilhoso. Alice, você é uma lady, uma gentleman. Muito obrigada, Alice, do Hotel Ponta Verde. Mas chegamos ao ponto da nossa entrevista. Hoje estamos aqui com uma escritora maravilhosa. Vou ler um pouquinho do currículo dela antes de apresentá-la. Filha de Manuel Nery da Silva e Raimunda Cordeiro. Agora, interessante, cursou Direito na Universidade Federal do Acre, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e Gerenciamento de Micro e Pequenas Empresas na Universidade Federal de Lavras, UFLA. E ela foi funcionária da Caixa Econômica Federal durante 27 anos. E, pela Caixa Econômica Federal, ela trabalhou em vários estados da federação. E ela também foi secretária de Finanças e gerente municipal de convênio de Chã Preta. Quem é ela? Quem é ela? A nossa querida amiga Verônica Galvão. É um prazer ter você, Verônica Galvão. Prazer é todo meu, Cláudia. É uma honra estar aqui hoje no Gente da Gente com você. A Verônica ainda está meio tímida, sabe? Mas daqui a pouco vocês vão ver, porque ela lançou há pouco tempo o livro Manel Gameleira e seus causos. Esse livro foi um sucesso tão grande, foi um sucesso maravilhoso. Então, nós estamos querendo que ela... Vamos falar primeiro um pouquinho sobre esse livro, para depois falar no livro que ela vai lançar. Ela vai lançar no dia 6 de outubro, na Bienal do Livro, no estande da Biblioteca Pública Estadual. Do estande da Biblioteca Pública Estadual. E esse livro é o cotidiano sobre poesias, com poesias. Mas a gente, no momento, vai conversar um pouco sobre Manel Gameleira. Verônica, quem é Manel Gameleira?
Manuel Gameleira é um acriano, contador de histórias. E eu posso dizer a você que ele é um escritor oral, porque ele escreveu o seu livro oral. Ele, na verdade, ele já, desde jovem, ele gostava de contar muitos causos, muitas histórias, e ficou conhecido na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. E então, quando eu decidi começar a minha vida literária como escritora, eu resolvi fazer essa homenagem a ele com muito carinho, com muita honra, porque ele é simplesmente o meu pai. Que lindo! Manuel Gameleira e seus causos. O Manuel Gameleira é o pai de Verônica. Agora, Verônica, eu vou dizer uma coisa a você. É inacreditável que todos esses casos aqui tenham sido contados por seu pai. Mas é verdade. Além desses, tem muitos outros que eu não consegui capturar nessa minha jornada de tentar reescrever a história dele. Mas todos foram contados por ele na linguagem dele. Tanto que esse livro ele tem uma linguagem um pouco rústica, um pouco acriana, com a linguagem acriana mesmo, porque era assim que ele falava. E era assim que ele contava as histórias dele. Você é do Acre também? Também. E interessante, eu já lhe perguntei, volto a perguntar, porque eu vi aqui que seu pai era guarda territorial. Sim. Do Acre. Sim. Ou no Acre, como não sei como se diz. E eu perguntei a você, o que é ser guarda territorial no Acre? Guarda territorial no Acre, na verdade, quando criou-se o nosso território, que era o território acreano, também tinha a guarda, que hoje pode se chamar de a polícia. Ou a polícia militar? Era a polícia militar da época. Era a guarda territorial. Ela se chamava guarda territorial. Interessante, né? Isso é cultura. Porque quando falaram assim, guarda territorial do Acre, aí agora a gente já sabe o que é, não é mesmo, Verônica? É sim. E isso aqui, ele contava que horas esses contos? Ele contava essas histórias aonde ele chegava. Sempre onde achava um grupo de gente, estava lá Manuel Gameleira contando as histórias. E ninguém deixava ele em paz. Onde ele chegava, seu Gameleira, conta aqui mais uma. E lá vinha ele contando a história. Ele criava no momento essas histórias ou ele já sabia? Você sabe disso, essa origem das histórias dele? A maioria das histórias que ele contava, ele criava na hora. Ele era assim, tipo, não posso dizer um repentista, né? Mas ele contava isso assim. Do nada, ele inventava as histórias dele. Depois que quando eu resolvi escrever as histórias e também depois que eu fui tomando conhecimento das coisas, eu percebi que a maioria das histórias dele era baseada na mitologia tupi-guarani. Interessante isso. Então, ele conhecia a história do Guaraná, ele contava essa história do Guaraná, a história da Iara, que lá na nossa terra, ela se chama Mãe d'Água. Como é a história da Iara? Conta pra gente. A história da Iara, ela é uma índia, é uma sereia, né? Muito bonita. Então, ela canta e nesse cantar dela, ela encanta os homens e atrai os homens para o fundo do rio. E lá eles somem no rio. Ninguém sabe o futuro deles. Mas dizem que ela atrai os homens com o canto dela. Era assim que explicavam, vamos dizer assim, que quando os navios afundavam, ou as barcas afundavam no Acre e diziam que foram as sereias. Ou era verdade, ou você acredita que era sereia mesmo? A sereia, ela porque ela é acriana. Existe a história da Mãe d'Água, que sim, ela mas realmente... você acredita que ela exista? Ou que ela existiu? Eu acho que isso foi mais uma fantasia criada na linguagem popular, né? Eu não acredito muito que tenha existido realmente uma Mãe d'Água, mas que, de fato, esses causos existem, essas histórias existem, e é uma lenda. Ela não existe só no Acre, ela existe no Amazonas inteiro, a lenda da Iara, da Mãe d'Água, ela existe no Amazonas inteiro. Mas é uma só?
Olha, eu já querendo saber detalhes. A Yara, a mãe d'água, a sereia, é uma só ou é quando quando se fala nela, se fala como uma personagem só, né? Se fala com uma personagem só. Só que eu acho que deve ter muito mais, né? Porque se é no Amazonas, é uma Yara amazonense, se é no Acre, é uma Yara acriana. E o pior é que eu acho que ela acredita mesmo. Eu já vi gente ter criação de saci, por que não pode ter sereia no rio? É verdade. Mas o Manuel Gameleira, quando ele contava essas histórias, ele contava com tanta convicção que deixava a gente realmente acreditando que aquilo era realidade, que aquilo existia. Então, deixa a gente assim com uma certa dúvida, sabe? Será que existe mesmo? E vários homens devem ter morrido lá no Acre, no Rio, no Amazonas, porque a sereia chamou, né? Com certeza. Geralmente, quando havia um naufrágio, uma canoa, e alguém que se perdeu no rio, foi a Yara que levou, a mãe d'água que levou ele. Olha. Geralmente isso acontecia. Também tem as histórias do boto. Sim, conta a história do boto. O boto tem o boto cor-de-rosa, o boto azul. Então esse boto, na noite de lua cheia, ele se transforma num jovem muito bonito. E esse jovem bonito encanta e engravida as meninas, as virgens, as ribeirinhas. Até hoje o boto ainda engravida. Porque eu sei de histórias que diz assim, o filho dela é filho do boto. Até hoje. É mãe solteira. Por se dizer mãe solteira, mas até hoje ainda existe essa história do boto. E o que mais existe lá pelo Acre, pelo Amazonas, de história assim, folclórica? E que o Manuel Gameleira tenha contado aqui no livro dele. Olha, tem muitas histórias. Tem uma que eu não coloquei nesse livro porque eu tenho medo dela até hoje. Eu não vou mentir. Olha que interessante. Eu tenho medo dela até hoje. Ele contava e eu me arrepiava. A história da Matita Pereira, que é uma velha, que ela tem os cabelos assim cobrindo o rosto. Matita Pereira. E que ela passa assoviando. E quando ela passa assoviando, o dono daquela casa tem que oferecer tabaco para ela, ou comida, ou alguma coisa parecida. Se não oferecer, ela vem, amaldiçoa, e aquela pessoa se transforma numa Matinta Pereira. Então, olha, que interessante! Até hoje, eu tenho receio da Matinta Pereira, tanto que eu não coloquei no livro. Você não quer se transformar numa Matita Pereira? Nunca! Que coisa interessante, como as crianças ficam assim, com medo do bicho-papão, com medo do papafigo, né? Com medo da Matita Pereira, com medo... De que mais você tinha medo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o segundo bloco para poder a gente falar sobre os medos. Muito bem. Até daqui a pouco. Cláudia de Bulhões voltou na sua casa. Você que está nos assistindo da sua cama ou na sua mesa do almoço, porque o programa tem vários horários. Então é fácil. E quem não tem a televisão, a NET, que é o canal 7 da grade da NET, vejam pelo YouTube. Ou então assistam ao vivo pela TV, pelo computador. Só é colocar TV Assembleia Alagoas, que aí no horário do programa estaremos também neste canal da internet. Continuando com Verônica Galvão, com os medos de Verônica Galvão, do folclore acriano. O que mais você tinha medo, Verônica? Eu tinha muito medo, na época que ele contava essas histórias, da cobra grande. Na verdade, essa história surgiu, assim, existe ainda o fórum. Fórum da cidade. Certo. Por trás do fórum da cidade, existia passa o rio Juruá, e ficava tipo um remanso. O que é remanso? É a parte mais funda. E lá era muito fundo e perigoso. Então,
Eu acho que na época que a gente era criança, ele queria proibir da gente chegar perto do barranco, que era perigoso cair. Certo. Então ele costumava dizer que ali morava uma cobra grande, que esturrava, que fazia barulho, que ninguém podia se aproximar porque senão a cobra pegava. Comia? Comia. Então eu tinha pavor, eu não chegava nem perto. Até depois de adolescente, eu chegava assim na varanda do fórum e olhava com certo medo, um certo receio da cobra surgir dali de repente e me pegar. Então, eu acho que na época ele contava isso para que a gente não se aproximasse do barranco, que era muito perigoso, e a gente, como criança, rodava aquilo tudo, andava aquilo tudo. Mas ali naquele pedacinho... Quantos irmãos você tinha? 7. Aliás, deve ter, né? 7 ainda. 7. Não, éramos 7, mas um já faleceu. O Cérvulo faleceu em Manaus. Todos eles ouviram as histórias do seu pai? Todos, e a maioria das histórias que ele conta, que ele contava e que está no livro, são histórias com a família, com os filhos. Ele envolvia todo mundo nas histórias dele. Por exemplo, conte uma história que ele envolvia os filhos. Você lembra? Lembro. A história que ele... Deixa eu pegar aqui. Pega. A Piabinha Aventureira. Não, a Piabinha Aventureira foi lá perto, foi na nossa casa. Foi na nossa casa. Eu gostei também do macaco. O macaco é muito interessante. A Piabinha Aventureira. Aqui também, chupando cana debaixo d'água. Pronto, aí uma. Pronto, chupando cana debaixo d'água. Essa daí já foi com um dos filhos. Enquanto ele estava pescando, o menino estava remando, a tarrafa enganchou e ele mandou o menino descer. E o menino desceu e demorou, e demorou, e demorou. Aí ele resolveu... No rio? No rio. E ele resolveu descer. Quando ele desceu, o menino estava lá, chupando cana, ia passando a tarrafa, tinha enganchado numa toceira de cana que vinha descendo. Aí o menino aproveitou, pegou, começou a cortar e... Lá embaixo d'água? Lá embaixo d'água. E vocês acreditavam? A gente acreditava na história que ele contava. Eu acho esses causos maravilhosos. Aí o menino ficava chupando cana embaixo d'água? Debaixo d'água. Fantástico. Lá em casa, lá na minha casa, tinha uma cacimba. Sim. Que abastecia a região, porque naquela época não tinha água encanada. Sim. Então, a nossa cacimba geralmente abastecia a região ali, naquele entorno, e um banheiro, que o povo também vinha tomar banho durante a tarde. Então, numa certa vez, ele caçando, encontrou um papagaio, levou o papagaio para casa e cuidou do papagaio e ensinou o papagaio a falar. Então, certo dia, o papagaio já sabendo falar, o povo começou a chegar para tomar banho no banheiro. Olha, que espetáculo essa história. Quando batia na porta, alguém respondia, tem gente. Era tipo um banheiro. Era um banheiro. Certo. Aí batia na porta, tem gente. Então, a fila foi se formando, né? Aí a minha mãe olhou aquela fila, e o povo já reclamando que queria tomar banho, e a pessoa não saía do banheiro. Aí ela foi lá, quando ela bateu na porta, tem gente. Aí ela reconheceu a voz. Do papagaio. Abriu a porta, quando abriu, ele botou as asinhas assim e disse, bonito, imagine se eu tivesse nu. Mas isso aconteceu mesmo. Olha eu já. Claro que não. Era a história que ele contava. Então, ele contava de uma forma que deixava a gente na dúvida. Será que existiu? Será que não existiu? Porque você vê, até o nosso lado infantil, no meu caso agora, eu perguntei, existiu mesmo? A gente fica em dúvida se isso existiu ou não. Imagina vocês crianças, né? Ali ao redor, ele contando as histórias, né? Ele contava muito. A história do Mapinguari, por exemplo, eu tinha pavor. O que é Mapinguari? Mapinguari. Mapinguari. É tudo do Acre, telespectador? Um personagem também folclórico.
né, Sim. da mitologia tupi-guarani. Ele é um animal vermelho, peludo, com garras, e a boca é na vertical, uma boca grande. Então, quando ele percebe as pessoas na mata... A minha cara. Quando ele percebe as pessoas na mata, aí ele cresce de tamanho e ele fica enorme e corre numa velocidade. Geralmente as pessoas não conseguem escapar do mapinguari. Então ele contava a E história. ele faz o que com as pessoas? Ele mata e devora. Ele é um animal, ele come as pessoas. Então, ele disse que ele ia caçando, ia cantando. E ele proibia a gente de cantar essa música. Tanto em casa ele proibia, não deixava ninguém cantar a música. Você lembra da música? Eu lembro. Pode cantar ou o medo não deixa? Não, a gente canta, inclusive eu botei no livro. Foi uma jura que eu fiz pra nunca mais amar. Era essa a música. Então ele não deixava a gente cantar, porque ele disse que... Só isso a música? Ai, 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 meu Deus, porque eu jurei, todo mundo sabe, quebrei minha jura, quebrei. Que lindo! Então, ele não deixava ninguém cantar essa música. Porque ele disse que ele se assombrou com essa música na mata. Então, esse animal chegou perto dele... Como é o nome? É mapinguari. Mapinguari. Então, esse animal chegou perto dele, quando ele viu, que ele pensou que era uma caça e atirou. No que atirou, que olhou, era o mapinguari. Aí o mapinguari imediatamente foi crescendo de tamanho e ele começou a correr e o bicho corria muito mais rápido que ele. Claro. Então ele percebeu que ele, correndo, ele ia arrancando as árvores, que ele era muito grande e muito forte. E ele correndo com medo, aí ele chamou o Tupi, que era o cachorro inseparável dele, que é um cachorro de caça. Eu cheguei a conhecer o Tupi, o personagem das histórias dele. Então ele chamou o Tupi e disse, pra canoa, Tupi, porque o Tupi sabia o caminho. Aí, então o Tupi levou ele por dentro de uma parte onde o mapinguari ia se atrapalhar por causa dos galhos das árvores. E ele chegou primeiro do que o mapinguari na canoa. E ele afastou-se para o meio do rio e o mapinguari ficou na margem porque ele tem medo d'água. Ele não cai E o na... mapinguari tem medo d'água. Tem medo d'água. Aí então foi assim que ele escapou do mapinguari. Mas eu tinha um pavor quando ele falava nesse mapinguari. Eu acho interessante que as histórias dele para vocês é sempre assim, receando que vocês fossem para a mata, que fossem para o rio, né? Então ele contava uma história e colocava o medo em vocês. É verdade. Qual outro medo que ele tinha que vocês fossem assim para uma estrada, para uma casa? Ainda tem? Ou você quer falar sobre o que é carapanãs? Carapanãs, as carapanãs. Carapanã é o nome da muriçoca, que se chama, né? Do mosquito. Então, essas carapanãzinhas aí que ele fala são os mosquitos. E, por incrível que pareça, as histórias que ele contava têm uma certa relação. Hoje, depois que eu cresci, que fui escrever os livros dele, eu percebi que tem uma certa relação. Quando ele fala que tem uma carapanã enorme, que bateu na rede, que balançou, ele exagerou um pouco, mas essa carapanã existe. É uma carapanã maior do que as outras. Eu, inclusive, cheguei a ver uma aqui em Alagoas, que eu fiquei assustada quando eu vi. Eu disse, gente, essa deve ser a carapanã do Manel Gameleira. Enorme. Não é mosquitão? Um mosquitão mesmo, grandão. Mas desse tamanho, não, Verônica? Não. Não é desse tamanho. O tamanho do mosquito. Assim também, nem o Mané Gameleira ia fazer com que você acreditasse. Não, ele não era tão grande assim, Sim. mas ele era um mosquito grande. Certo. Maior que os outros, maior que o da dengue, maior que aquele outro, o anofelino, né? Então, ele contava relacionando as coisas. Acho que ele via o tamanho, comparava e contava as histórias. Sei que essa carapanã aí assustou ele, que ele fez de tudo para se livrar, se proteger. Na rede? Na rede. Botou lá um mosquiteiro com peso de chumbo, fez tudo, mas chegou uma que balançou a rede. No que balançou a rede dele, ele teve que correr. Olha. Correu, botou o Tupi para frente e ele seguindo o Tupi chegaram na canoa. Mas
O Manuel Gameleira era danado. Ele fala também sobre a grande caçada, que são os animais que você percebe que é um animal grande, que é um jabuti que ele achou no meio da mata. Existe jabuti gigante. Existe, né? Existe. Esse você já viu? Já vi um tracajá-açu. Como? Não vi o jabuti, vi um tracajá-açu. Ele é enorme, é grande mesmo, é grande. Mas o jabuti eu não cheguei a ver, mas eu vi em um país que tem aqui, tem um jabuti grande, muito grande, do tamanho que ele contava as histórias. Qual é a história do traquajá-açu? É isso? Tracajá. Tracajá. Não, a história que ele conta é que ele chegou em casa e não tinha nada para comer. Então, e também ele foi olhar, porque o caçador ele sempre tem uma espingarda que ele leva para caçar. Sim. Ele foi olhar a espingarda dele, ele estava sem munição, não tinha nada. E ele disse, e agora, como é que eu vou fazer, né? Ele viu que tinha uns pregos, aí ele disse, eu vou usar esses pregos. Pegou o prego, botou na espingarda, chamou o cachorro e foram-se embora. Quando chegou no meio da mata, o cachorro acuou um veado. Aí ele mirou no veado. No que ele mirou no veado e atirou. Aí o cachorro correu para pegar o veado. Aí ele pegou o veado e trouxe para onde ele estava. No que ele foi agradecer a Deus por aquela caça, ele se ajoelhou. No que ele se ajoelhou, que fez assim, aí sentiu alguma coisa na mão dele. Quando ele olhou, tinha um anambu. Nambu é um pássaro. Aí tinha um anambu. Aí ele pegou o anambu. Mas no momento que ele pegou o anambu, ele viu a terra tremer. Ele, meu Deus, o que é isso? Um tremor de terra. No que ele se levantou rapidamente, que olhou, ele tinha se ajoelhado em cima de um grande jabuti. Eita. Aí essa foi complicada. Aí, quando o cachorro acuou, aí ele, o que será? Foi atrás. O prego que atravessou o veado pegou um outro pássaro que ia passando, voando, e pegou na árvore. Essa história você vai contar de novo no próximo bloco, porque, olha, as histórias são maravilhosas do Mané Gameleira. Gosto muito de causos. O programa Gente da Gente está novamente na sua casa com os causos de Mané Gameleira, da sua filha Verônica Galvão, que fez o livro do Manuel Mané Gameleira, certo? Nós aproveitamos para contar os causos dele, que são maravilhosos. Verônica, eu vou pedir para você repetir a grande caçada, porque a gente interrompeu. Muito bem. Manuel Gameleira, certo dia chegou em casa e viu que não tinha nada para comer. Então ele resolveu caçar. Foi pegar a espingarda, porque todo caçador precisa de uma espingarda, e percebeu que estava sem munição. Então ele olhou, procurou, encontrou uns pregos, aí disse, eu vou usar esse prego, é a única saída. Pegou o prego, botou na espingarda e adentrou a mata juntamente com o tupi. O tupi era companheiro... Companheiro de caçada, é um cachorro... E de mentira também. Bom, que era um caçador, ele também, o tupi se fazia, né? É. Bom, então eles adentraram a mata e lá pelas tantas o tupi acuou um veado. Aí o Manuel Gameleira se preparou e atirou. Pei! Aí o tupi correu, porque quando ele atirava, o tupi já pegava a caça. Aí ele foi, pegou a caça, trouxe para onde ele estava. Em seguida, ele foi agradecer, Manuel Gameleira foi agradecer a Deus pela caçada, né? Porque ele conseguiu um veado só com prego. Então ele foi, se ajoelhou e levantou as mãos aos céus. Quando ele fez assim, sentiu alguma coisa tremer na mão dele, que ele apertou, era um anambu, que ia passando, voando. Aí ele pegou o anambu. No que ele pegou o anambu, o chão tremeu. Aí ele, meu Deus, é um terremoto? O que está acontecendo? Ele levantou-se imediatamente, que olhou,
um jabuti-açu. Ele tinha se ajoelhado em cima de um jabuti. Enorme. Aí ele, meu Deus, que alegria um negócio desse. Nisso, Tupi continuou acuando. O veado. Não. Acuou e ele amarrou aqui os animais, né? E seguiu. Quando ele chegou lá, era uma galinha d'água. O prego que atravessou o veado seguiu, pegou uma galinha d'água que ia passando, voando naquela hora. Pregou ela numa árvore. Aí ele trouxe para casa. Aí ele disse, e agora? O que eu vou fazer com todos esses animais para levar para minha casa? Ele pegou um cipó, amarrou no pescoço do animal, do quelônio, né, que é o jabuti grande, e botou as caçazinhas atrás, o veado, a galinha d'água, a anambu, e o tupi ia acuando, ia latindo, e seguiram para casa, ele em cima do jabuti. Chegou em casa, ele em cima do jabuti, com o veado, o anambu, a galinha d'água e o tupi latindo. Isso você é capaz de dizer que viu. Bom, era o que ele contava, porque nessa época eu ainda era criança, eu não assistia ele chegar em casa. Mas a pessoa chega a ver, né? Vislumbra esse quadro quando contam, né? Pode ter certeza. Eu adoro causos. Causos e mais causos. Como eu disse, nós tínhamos lá no Rio uma casa em Ponta Negra, lá em Maricá. E tinha um senhor que contava uma história que tem aqui também. Tem. Como é que essas histórias se passam? Era a história da macaxeira, do aipim. No Rio ele contava que o aipim passava. Conta só essa. Na verdade, ele contou essa história com o meu irmão, o Cérvulo. Ele disse que o Cérvulo estava dando comida para as galinhas e de repente o menino desapareceu. E ele tinha muito cuidado com os meninos porque a gente morava na Vila Portugal, tem uma cidadezinha lá, na cidadezinha onde eu nasci. E então ele tinha muito cuidado porque existia um barranco na frente da casa e as crianças poderiam cair naquele barranco. Então ele era muito cuidadoso, ele e minha mãe. Então, Cérvulo se calou, as galinhas se calaram e ele, cadê esse menino? E haja procurar o menino e nada de encontrar o menino. E lá pelas tantas botou a vizinhança toda atrás e ninguém encontrava. Quando Cérvulo lá do outro lado do rio, pai, pai, ele o quê? Como foi que esse menino atravessou? Ele pegou a canoa, foi lá, botou o menino de volta. Quando chegou em casa, pegou o cinturão e batia na mesa. Vai me dizer como foi que você atravessou o rio? Quem lhe mandou fazer um negócio desse? Você não sabe que é proibido? E batendo na mesa e o menino, pai, não, pai, foi o buraco, o buraco. Que buraco, menino? Que buraco é esse? O buraco, pai. Me mostra esse buraco. Aí lá se vai ele pro buraco. Quando chegou lá, ele viu que realmente tinha um buraco. E ele entrou no buraco para saber que buraco era esse. O buraco, ele percebeu que o buraco era uma macaxeira que tinha crescido mais que as outras. E as galinhas foram comendo. Aí fizeram o buraco até o outro lado do rio. Atravessou o rio até o outro lado. Essa história eu já conheço. Então, essas histórias, esses causos, você vê. Ele no Acre contava essa história. Eu, no Rio de Janeiro, na praia de Ponta Negra, o meu compadre Valdinei já contava essa história também. Mas diz que não foi galinha, não. Foi o raposa, que foi comendo a raiz até o lado de lá. Então, esses causos são muito interessantes porque eles andam pelo Brasil todo, boca a boca. E, Verônica, vou fazer um convite a você. Nós vamos ter uma tarde literária lá na Biblioteca Pública. Sim. Estadual. E você vai contar causos de vez em quando nessa tarde literária. Você aceita? Aceito, com certeza. Inclusive, aqui já em Alagoas, eu escrevi o livro, ainda vai ser lançado, A Cidade das Lendas. Eu escrevi esse livro sobre o município de Champreta, porque lá no município de Champreta, um período que eu trabalhei, tem muitas lendas. Existe a lenda do Cão de Santo Isidro, a lenda da Serra Lisa, a lenda do Fogo Corredor, da Comadre Fulozinha. Então, como eu gosto de causos,
Eu escrevi o livrinho, ainda vai ser lançado. Mas futuramente vai sair A Cidade das Lendas, que é a cidade de Champreta. E também tem aquele outro livro seu que você está escrevendo, infantil, né? É um livro infantil. Que eu fiquei com raiva, sabe por quê, meu telespectador? Porque ela não trouxe a história do jacaré. Eu já cobrei a ela a história do jacaré. Ela não trouxe nem sabe de cor. Mas no próximo programa ela conta. Né? Conto sim. São fábulas direcionadas ao público infantil. São historinhas infantis. E que também será lançado no próximo ano. Maravilha. E esse livro, você tem para comercializar ele? Sim, Mané Gameleira. Eu vou pedir que você dê um endereço eletrônico, não dê telefone. Se as pessoas quiserem adquirir o Manel Gameleira e seus causos, elas pedem esse livro como? Podem entrar pelo Facebook, né? Que está lá, Verônica Galvão, Facebook. A pessoa pode realmente entrar por lá. E também pelo e-mail, veronicagalvão.esc, de escritora, @gmail.com.br. .com, na verdade, não tem o BR. Não, veronicagalvão.esc, @gmail.com. Porque o livro é interessantíssimo. A Grande Caçada, então, meu Deus do céu, aquilo durou a noite toda ele contando, né? Agora, nada se compara ao voo da canoa. Como foi que a canoa voou, Verônica? Olha, foi o seguinte, ele estava pescando. Olha, isso foi o pai dela que inventou. Nessa época, ele estava caçando já com outro irmão, o mais velho, o Ribamar. Então, eles estavam caçando, aí ele viu uma coisa bateu na canoa, forte. Ele tomou aquele susto e, de repente, ele olhou e viu quando ela levantou a cabeça e mergulhou. Aí ele disse, é a cobra grande. Aí ele pediu, como ele estava na margem já, aí ele pediu para o menino encostar a canoa para pegar ele. E ele encostou, ele entrou na canoa e vamos embora. E a cobra começou a perseguir e vamos embora. E o menino acelerou o motor e vai, e pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Aí eles conseguiram se afastar da cobra, mas ficaram sem combustível. No meio do rio, a canoa sem combustível. O motor, na verdade. Nisso ia passando uma balsa que transporta combustível de avião, que é o querosene, né? Certo. Aí ele foi e pediu socorro. Disse, ô capitão, me dê uma ajuda aí, me dê um pouquinho de combustível aqui. Aí ele disse, mas Gameleira, eu só tenho combustível de avião. Aí ele disse, não tem problema não, serve. Aí ele, tá bom. Ele passou o combustível, Gameleira botou no motor, puxou, deu marcha no motor e foram embora. Aí lá pelas tantas, ele disse, deu vontade de tomar água, ele pegou o caneco e passou, né? No que passou, não tinha nada de água. Aí ele, novamente nada, aí que ele olhou, a canoa era voando com combustível de avião. Menino! Já estava passando por cima da cidade. Eu não consigo! Já estava passando por cima da cidade. Foi verdade. Mas ele não disse como pousou a canoa. Não disse como Só pousou. Só parou. Ai, chega, eu tô chorando de rir. Não, ele disse que parou no quintal lá da nossa casa. Foi. Parou no quintal da nossa casa. Pousou no quintal. Foi. Mas que combustível maravilhoso. Ele contou também uma história falando de voo. Ele contou uma história que ele estava em casa e aí, de repente, um vento, uma ventania muito forte se preparando para chover. Aí começou a chover. E a chuva começou, o vento estava muito forte, levantando o zinco. Naquela época as casas eram cobertas de zinco, né? Levantando e fazia aquele barulho. Aí ele resolveu subir para arrumar lá o zinco. No que ele subiu, aí veio outra rajada de vento, mais uma rajada de vento tão forte que ele se segurou no zinco para não cair, não ser levado pelo vento.
Mas e o vento forte, e ele vendo que o vento... Ele disse, o vento está derrubando a minha casa. O vento está derrubando a minha casa. Que ele olhou assim, ele estava voando... Com o zinco. Em cima do zinco, voando por cima da cidade, foi parar lá numa ladeira que tem lá, do Raimundo Sinal. Gente, que maravilha! E tem o detalhe, meu telespectador e meu caro internauta, não só são essas que ele tem, tá todo mundo rindo aqui. Imagine você adquirir um livro desse e ficar contando para seus alunos no colégio, ficar contando para seus filhos, porque nós temos que estimular as crianças a pensarem, a acreditar em conto de fadas, para sair um pouco dessa realidade dura. Porque isso aqui, os causos... são mentiras, mas todo caso tem um ponto de verdade. Alguma coisa de verdade tem. E este livro, Manel Gameleira e seus causos, é muito interessante você ter, se você tem filho, para ler para ele. Porque aí sai um pouquinho daquelas contos de fada e cai para essas coisas folclóricas, essas brincadeiras. Aí ele aprende as coisas do norte, não é? Lá do norte, do Acre, do Pará, de não sei de onde, não é? E nós vamos para o nosso intervalo, porque temos que falar sobre o livro O Cotidiano. Cláudia de Bulhões, com o programa Gente da Gente. Hoje rindo muito, conversando muito, com Verônica Galvão, contando os causos de Manel Gameleira, que você pode adquirir esse livro, eu insisto, adquiram e levem para casa para contar para seus filhos. Mas, Verônica, você esteve aqui para nos fazer um convite, né? Sim. Eu gostaria de convidar você e todos os telespectadores para o lançamento do meu livro Cotidiano, que será no dia 6 de outubro, das 18 às 19 horas, no estande da Biblioteca Pública, na Bienal, na 8ª Bienal do Livro de Alagoas. Muito importante essa Bienal do Livro. E muito importante, nós irmos lá dia 6. Dia 6 cai que dia da semana? Sexta-feira? Eu acho que é uma sexta-feira. Sexta-feira. E do horário de 18 às 19 horas. Às 19 horas. Verônica estará lá comercializando o seu livro, porque é um livro caro. Os livros hoje em dia são muito caros. Hoje em dia não, sempre foram caros, né? E estará oferecendo para quem adquirir. Importantíssimo. Mas esse é um pouquinho diferente, né? Esse aqui é o cotidiano, são poesias. Porque Verônica não só conta causos do pai, do Manel Gameleira, ela também inventa causos, mas agora ela vai falar sobre o cotidiano. O que esse livro representou para você, Verônica? Cotidiano, ele é um livro que ele nasceu ao longo da minha história de trabalho, a minha história de vida. Ele nasceu da vivência. O meu olhar para as pessoas, para o que se passava com elas, a minha preocupação com o andar da vida, foi que me motivou a escrever esse livro. Então, são poesias do cotidiano, dos sentimentos do dia a dia, que move as pessoas. São tudo relacionado a esses sentimentos que a gente vive no dia a dia. Seja ele de alegria, seja ele de angústia, de raiva, de motivação. Ele tem, inclusive, um certo tom de aconselhamento. Muito, muito bom esse livro. Agora, você fala que tem um poema sobre a escravidão. Tem um poema sobre o desemprego. Tem um poema sobre a leveza. Tem um poema sobre mudanças. Tem poemas, tudo depende de você.
Você permite que eu leia esse? Claro. Tudo depende de você, porque eu acho assim uma lição de vida. Agora, antes de eu ler esse poema, quer dizer, existem tantos bancários que se aposentam e vão escrever, não é? Eu acho que é porque bancário tem que alcançar muitas metas, fica meio, né, meio estressada, e o escrever relaxa, eles voam. Olha, tudo depende de você. Você é muito importante e a vida passa muito rápido. Nunca perca tempo, com pena de você mesmo. Valorize seus encantamentos, sua vida, sua família, os amigos, mas nunca deixe que a sua felicidade dependa de qualquer pessoa. Importantíssimo. Ninguém deixaria a sua felicidade por quem quer que seja. Só você, somente você, tem a oportunidade de fazer tudo mudar. Da tristeza para a alegria, da raiva para o amor. Procure manter o seu coração em paz. Tudo depende de você. Não delegue a ninguém o poder de controlar sua alegria, sua vontade, seu prazer. Que coisa linda, Verônica. Isso tem um fundo emocional muito grande, um fundo psicológico, vamos dizer assim, de um aconselhamento. Exatamente, porque quando a gente vê o caminhar da vida das pessoas, a gente vê muitas pessoas presas em causas que não tem fundamento. E aí isso gera um certo sofrimento. Então essas pessoas precisam entender que a vida é muito linda, a vida é maravilhosa e ela precisa ser vivida, entende? A gente precisa estar bem mais próximo de Deus, ter um coração leve, uma vida leve e viver essa vida, porque ela passa muito rápido. Ela não tem retorno. O que passa não volta. Então, é bom você viver a vida, ter prazer de acordar e ver aquele sol maravilhoso brilhando. É muito bom. Verônica, isso é assim, uma mensagem psicológica muito boa. E continuando no seu livro, tem mais. Acredite em você. Depois de tudo depende de você, e alguns poemas tem acredite em você. Sabe, às vezes, quando as coisas não dão muito certo, o primeiro pensamento que vem é: foi por causa de fulano ou de Beltrano, foi por isso, foi por aquilo. No entanto, caríssimo, às vezes é uma pequena desatenção. Pare, pense, faça como a águia, voe sobre seus problemas, lá do alto, olhe para baixo. Tente enxergar o erro, as falhas, e conserte, tente acertar. Acredite em você, não culpe ninguém. Não vá atrás de substitutos para o seu problema que emana de você. Acredite na força que emana de você. Mude, reinvente-se, busque a diferença e tudo vai dar certo. Acredite em você. Que coisa linda. Olha que mensagem boa, porque eu vou deixar você falar. O que é uma pessoa que não acredita em si? A pessoa que não acredita em si, ela não acredita na vida, ela não acredita no poder que emana de Deus, na espiritualidade que tem dentro dela. Então, uma pessoa que não acredita em si, ela está perdendo a vida. Ela está perdendo o gosto por essa vida maravilhosa que Deus nos abre toda manhã, nos dá uma oportunidade toda manhã de recomeçar, de se refazer na vida. Os problemas, eles vão acontecer sempre, mas existe um novo dia. E esse novo dia pode ser refeito. Muito importante. E também a gente não deve deixar a nossa felicidade na mão do outro, né, Verônica? Não Porque pode. eu que tenho que fazer minha felicidade, Verônica que tem que fazer a felicidade dela. Fulano não achou minha roupa bonita, eu tenho que me arrumar para fulano me achar bonita. Tem, claro, mas primeiro você tem que se arrumar para você se olhar no espelho e dizer: hoje eu estou bem. Ou hoje eu tenho que passar mais uma coisinha na pele para melhorar, porque aí o fulano vai gostar. Mas primeiro
Um bom dia para si mesmo. Isso. Cada pessoa é única nessa vida. Não existe uma cópia. A não ser aquelas que são feitas, né, biologicamente. Eu acho interessante é que você às vezes senta num shopping, assim, ou senta numa praça e observe as pessoas. Não tem nenhuma igual à outra. Não existe. Tem um cabelo igual ao outro. Meu Deus, que diversidade que Deus fez. Exatamente. O andar de um não é o do outro. Não adianta se comparar. Ah, fulano é mais inteligente do que eu, fulano é mais bonito do que eu, fulano é mais rico do que eu. Não adianta se comparar. Você é único. E outra não coisa, existe outro. Fulano pode ser inteligente em determinada coisa, mas você é muito mais em outra coisa. Claro. Procure se valorizar. Não é, Verônica? Exatamente. Verônica, esse livro é um livro assim de aconselhamento. É. Cotidiano, poesia, ela vai lançar sexta-feira, dia 6, na Bienal do Livro, no estande da Biblioteca Pública. Isso. Estadual. E tem número o estande? Mas é uma biblioteca que deve chamar a atenção, porque é a Biblioteca Pública Estadual. Exato. E a Mira deve estar lá, né? Com certeza. A Mira deve estar lá. E esse livro, procurem adquirir ele. Se não puderem adquirir nesse dia, adquiram antes ou adquiram depois. É esse livro que está com o Antônio João também? É. O Antônio João, da nossa academia, está com uns livros desse para vender. E ele, se vocês quiserem adquirir com ele, adquiram. Todo mundo conhece o Antônio João, que vende livros. E ele saiu para vender para a Verônica. Os livros. E também pode adquirir pelo Facebook da Verônica. Exatamente. Agora tem uma coisa linda que eu estou guardando aqui, Verônica. Olha só. A forma de amar. O amor é natural entre todos os seres. Irracionais ou não, todos têm seus bem-quereres. A forma de se amar independe de gênero, etnia ou formação. Masculino ou feminino, ela obedece ao coração. A forma como se ama não depende da razão. Ela é mera coadjuvante. Quem manda mesmo é o coração. Não se escolhe a pessoa, coisa ou animal. O amor é indiferente, ele nasce ao natural. Que coisa linda a forma de amar. Porque aí, mais uma vez, você faz um aconselhamento, que ninguém ama igual. Não é? Quantos animais de estimação você tem em casa que você trata como se fosse gente da sua família? Como se fosse gente da gente. Gente da gente. Então, é a forma de amar. A gente se ama, as pessoas se amam. E a gente tem também que respeitar e aceitar a maneira do outro amar. Claro. Porque, às vezes, aí eu vou aproveitar aqui também como psicóloga, e interessante que ela não é psicóloga, não. Né? Eu quero que a quem eu ame me devote uma adoração 24 horas por dia, seja meloso comigo, no caso, um parceiro. Mas cada um é cada um. É pesado para a pessoa a gente colocar toda essa ansiedade em cima da pessoa. Tem pessoas que amam de maneira diferente. Não é isso que você quis dizer, Verônica? É isso mesmo. Coisa interessante, porque a maioria das infelicidades e dos casamentos é porque as pessoas não aceitam a maneira de amar. E geralmente as pessoas não costumam expressar o seu amor. Isso. Não custa nada. Olha, o teu cabelo está lindo, teu vestido está lindo, você está maravilhosa hoje. Não custa nada. Mas essa forma de se expressar está se tornando cada dia mais difícil. Então, isso gera um certo afastamento, as pessoas vão se isolando. Então, gente, vamos amar, vamos dizer o que sente, vamos olhar no outro, olhar no olho e dizer, você está lindo, você está linda. E também saber negar. O não é uma forma de amar. Porque eu posso dizer sim e no meu íntimo eu estou dizendo não, e o que é que acontece? Depois eu vou cobrar aquele sim que eu dei. É claro. Olha, o negócio agora ficou diferente um pouquinho do Manel Gameleira. Agora a gente está indo muito porque eu amei este livro, porque este livro
ela vai lançar, o Cotidiano vai lançar esses poemas no dia 6 de outubro, sim, das 18 às 19 horas, no estande da Biblioteca Pública Estadual, na 8ª Bienal do Livro em Alagoas. Então, se você tem alguém que você quer que essa pessoa entenda a vida, tenha um aconselhamento, agradeça, tudo tem aqui, gente. Nem sempre. Essa Amor Sem Jeito, isso tudo tem nesse livro. Então, nós, Verônica, agradecemos muito esta peça literária e agradecemos a sua presença. Muito obrigada, eu agradeço a todos e gostaria de dizer, gente, faça do livro um seu amigo. Geralmente, quando não se tem com quem conversar, converse com seu livro, faça dele o seu amigo, seu companheiro para todas as horas. Meu telespectador, muito obrigada pela sua audiência, até o próximo programa.